Boa noite, terça-feira, 18 de fevereiro, está começando o ESB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. Operação da Polícia Federal prende políticos e empresários que realizavam fraudes nos contratos para saúde e transporte escolar. 13 pessoas foram presas. Polícia prende homens acusados de atear fogo em ônibus na sexta-feira passada. Protesto cobra mais segurança no comércio de Conquista e ainda, Corisco começa as atividades de 2014. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. A polícia apresentou os 3 homens acusados de botar fogo em um ônibus na tarde da sexta-feira em Vitória da Conquista, após 2 homens morrerem em confronto com a PM. Welder Souza Ramos, de 24 anos, Jefferson Ribeiro Viana, de 19 e Anderson Santos Matos, conhecido como Paulista, de 25, foram identificados após uma investigação que descobriu também que a ordem de queimar o ônibus partiu de dentro do presídio Newton Gonçalves. Durante a operação foram apreendidos 2 quilos de cocaína, crack, 2 revólveres de calibre 38 e um outro revólver de calibre 32. E uma operação da Polícia Federal, deflagrada hoje, prendeu políticos e empresários da região sudoeste. Eles são acusados de desviar aproximadamente 60 milhões de reais dos cofres públicos. A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, fizeram a operação para desarticular algumas quadrilhas que vinham atuando em mais de 10 cidades da região sudoeste. A operação ela não termina, né, na verdade. Essa uma fase do trabalho é a fase que dá mais visibilidade, digamos assim, à mídia, né? Na verdade, o trabalho de bastidor ela vai continuar acontecendo, porque os elementos eles vão agora se juntar. E com isso podem aparecer fatos novos que ainda a gente não tinha conhecimento. Ainda segundo o delegado-chefe da Polícia Federal, Rodrigo Coube, a mega operação resultou no total de 13 prisões. Dos 13 mandados de prisão expedidos, a gente já conseguiu cumprir 12, falta só um ser cumprido. E se a pessoa não se apresentar, o delegado deve tomar as medidas cabíveis para considerá-lo foragido. Todos os presos vão ser encaminhados para o presídio daqui de Vitória da Conquista para cumprir o tempo necessário. As investigações tiveram início desde 2008. A polícia constatou fraudes de contratos de prestação de serviços do transporte escolar, assim como contratos de prestação de serviços na área da saúde dos municípios. A gente tem absurdos de empresas que, por exemplo, receberam milhões para fazer coleta de lixo e esse lixo era recolhido num carro de boi. A gente tem absurdos, por exemplo, de empresas que receberam 50 mil reais para fazer transporte escolar num mês de janeiro que não teve um dia letivo. E a gente tem absurdos de empresas, por exemplo, que declararam transportar num dia só, fazer um ônibus, por exemplo, que tem andado mais de 2.500 quilômetros num dia só, numa cidadezinha de 10, 20 mil habitantes. E, por fim, a gente pode citar, por exemplo, absurdos do tipo empresas que faziam transporte escolar e não tinham um ônibus, um veículo cadastrados. Os prejuízos aos cofres públicos chegam à casa dos mais de 60 milhões de reais. Os desvios eles são muito parecidos entre si, se você for ver o montante em cada uma delas, elas variam desde 8 milhões a 14 milhões. Esses são dados e números tirados dos relatórios da Controladoria Geral da União, confirmados já, né? Então não é um número estatístico, é um número confirmado. E os prejuízos foram feitos nessas administrações desses ex-prefeitos e vice-prefeitos que foram presos hoje. As 13 pessoas presas foram encaminhadas ao presídio Newton Gonçalves. Hoje à tarde, as mulheres foram liberadas. E agora o tempo. Sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. Acompanhe a previsão para outras cidades do sudoeste. Sol entre nuvens e tempo firme em Anagé. As temperaturas variam entre os 20 e os 33 graus. A previsão é a mesma para Catiba, com mínima de 21 e máxima de 35 graus. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 27 graus em Itarantim. Sol entre nuvens e chuva à tarde e à noite. Sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva em Potiraguá. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. No próximo bloco, o protesto cobra mais segurança no comércio de Conquista. Agora são 6 horas e 37 minutos e a gente volta já.